Como introdução a essa nossa playlist sobre o programa de gestão sintrópica, hoje eu quero falar um pouco sobre a sintropia. Eu sei que já falei bastante em vários lugares e ocasiões, mas eu preciso fazer aqui um resumo, né? Então, de onde nasceu, né, essa ideia de você começar a pensar num programa de gestão sintrópica? Na verdade, eu penso nisso mais ou menos desde 1986, quando eu deixei o ambiente corporativo em função das experiências que eu estava vivendo, assim, dentro do lado mais ligado às experiências comunitárias da natureza. Eu fui introduzido ao termo negentropia quando ainda era aluno de engenharia, em 1978, quando me aproximei de um projeto de desenvolvimento do Ashram Atman, pelo Francisco Barreto. E por 10 anos eu estive com ele envolvido nos trabalhos do Ashram. E esse trabalho, em 1988, ganhou uma outra natureza, que aí sim passa a ter mais a ver com essa ideia de sintropia que eu quero trabalhar aqui hoje, né? Por quê? Porque a ideia era utilizar nesse projeto ali que a gente chama da Fazenda Mãe Natureza, da instituição Grande Síntese que foi criada, né? É criar ali um polo irradiador, você plantar ali uma semente, né? Para que se gestasse ali uma espécie de consciência sintrópica. Essa é a grande palavra-chave, consciência. Eu vou explicar depois o porquê da ideia de sintrópica, né? Para que essa consciência fosse se enraizando na cultura local e dando origem a uma outra forma dessa cultura, que é o que a gente chama de cultura sintrópica. Claro que você não utiliza desses termos, nem se você for visitar o projeto hoje, porque essa era uma coisa assim que a gente discutia em poucas ocasiões, né? Porque fala de uma outra natureza, um outro grau de desenvolvimento do programa. Mas o que é importante dizer aqui é que essa experiência de lá, da cultura sintrópica de implantação, né, me fez perceber que eu podia avançar com as minhas reflexões em torno da ideia da gestão sintrópica, né, que nada mais é que um dos subprodutos que nasce dentro dessa cultura, né? Então, para falar disso, eu preciso falar, obviamente, do conceito de sintropia e por que foi escolhido esse termo para poder representar um termo sânscrito, né, que tem origem na literatura sagrada da Índia, né? Então vamos com calma. O termo sintropia, que significa tendência em direção à ordem, né? Ela é o contrário, mais ou menos, em linhas gerais, do que se define como entropia. Então nasce daí o termo, né, por oposição à entropia. Ele foi cunhado por Albert Georgi em 1974. É um prêmio Nobel. E a partir daí ele começou a ganhar relevância em várias áreas, né, porque ele possibilita que a gente atue nessa ponte entre a ciência e a espiritualidade, que foi exatamente o lugar que eu escolhi para começar a desenvolver esse trabalho. E eu fiz isso partindo de um texto milenar, que é a Bhagavad Gita, da sabedoria indiana, né? E mostrando que com esse termo eu conseguia dar uma abordagem ao texto que me possibilitava convergir essas duas linguagens da espiritualidade e da ciência e aproximar disso que a gente está chamando aqui de gestão sintrópica, né? Então, como base, como fundamento para isso, obviamente, eu tive que estudar vários anos, né, até chegar ao doutorado e depois desenvolver uma tese
que eu concluí em 2007, exatamente sobre isso que eu chamo de sentimento sintrópico, que para mim representa a melhor tradução para o termo Shraddha na Bhagavad Gita. Esse foi o termo objeto central da minha tese, né? Então agora vamos ver como é que isso tudo se relaciona, né? Do ponto de vista energético, a gente sabe que a matéria ela expressa a entropia, né? E o espírito é que manifesta ou se manifesta até como sintropia. Então, para entender melhor essa relação, a gente precisa revisitar a história do conceito de entropia. A gente sabe que foi lá por volta de 1850, né, que o Rudolf Clausius, que era um matemático, né, ele cunhou esse termo entropia para dar expressão à segunda lei da termodinâmica, que ficou conhecida como a lei da entropia crescente. E é essa lei que define o nível de desordem no sistema, né? Então, o que resiste à desordem da matéria é aquilo que tem vida. Então, a vida é ela mesma, né? Um processo sintrópico, porque a vida coloca ordem nas coisas. Então, é a partir daí, né, que eu comecei a pensar na gestão sintrópica. Como é que esse conceito de sintropia se desenvolve, né? A compreensão da vida como um processo sintrópico, ele emerge pela primeira vez com um matemático chamado Fantapié, que ele formula uma hipótese em 41, e em 44 ele publica um livro chamado Princípios de uma Teoria Unitária do Mundo Físico e Biológico. Está aqui o grande segredo, né? Você unificar esses dois universos, o físico regido pela entropia e o biológico regido pela sintropia. O grande problema da sintropia é que ela não é exatamente uma lei no mesmo sentido que a entropia, que pode ser medida e comprovada na natureza, né? A sintropia se manifesta na vida, então é uma coisa um pouco mais abstrata, e daí esses problemas até hoje, as dificuldades, inclusive para se trabalhar com esse conceito, né? Por exemplo, tem um livro O que é a Vida? O aspecto físico de uma célula, né? Então, esse é um livro do Schrödinger, que ele começa a falar na expressão entropia negativa, que na verdade é um quase sinônimo de sintropia, como a gente utiliza, principalmente no contexto que eu utilizo aqui para gestão sintrópica. Então, quando em 74 é cunhado o termo sintropia, né? Esse conceito surge na revista Nature. Então, a partir daí fica claro que a sintropia representa um impulso inato da matéria viva e orgânica para ela se aperfeiçoar, né? Então, esse impulso para o florescimento do ser, né, é o que na Bhagavad Gita se apresenta como um sentimento, que é aquilo que eu disse, que discutei, né, como esse sentimento intuitivo, sentimento sintrópico, que do sânscrito surge como Shaladá, que é o que então aproxima a esfera do universo científico, da ciência material, com o campo mais místico, do simbolismo, né, das grandes metáforas da literatura sagrada, né? Então, é assim que
Agora, de onde vem isso? Estou falando disso na ciência, mas por que eu digo que isso tem relação com o ambiente do sagrado, né? Porque ah, existe já desde o Rig Veda um termo chamado Rita, que é uma espécie de lei cósmica formulada de maneira alegórica, obviamente, né? Para indicar esse equilíbrio cósmico, né? Essa lei que rege o equilíbrio cósmico, descrita no Rig Veda, que é exatamente essa tendência, essa tensão entre esses dois princípios. Um princípio divergente, que é o princípio material, que tende a fazer com que o universo expanda e se desorganize, e o princípio convergente, que é a atuação do espírito, que vai organizando a vida, organiza a célula, cria os organismos vão ficando mais complexos, até a gente chegar no ser humano. Então a gente percebe esses dois princípios presentes. E esse é o princípio, então, da sintropia, ou seja, a sintropia é aquilo que, na verdade, traduz o espírito, enquanto que a entropia é aquilo que traduz a matéria. Eu acho que é isso que eu precisava falar como introdução, né, para essa playlist, onde eu quero tratar da gestão sintrópica. E partindo da própria teoria da ação e da tomada de decisão, né, conforme expressa na Bhagavad Gita, que tem essa questão central, né, que é como eu devo agir, como eu escolho o melhor curso de ação, qual o melhor caminho a seguir, considerando todas as variáveis e o entendimento de que todo o planeta é esse ser vivo que busca esse equilíbrio entre os aspectos material e espiritual, né? Então é isso. Então esse pequeno vídeo ele só tem essa função aqui, porque eu já tratei disso em vários lugares. É só para falar do que é a sintropia, para apresentar então essa série, que é esse programa de gestão sintrópica, que eu apresento na playlist a seguir. E convido a quem quiser saber mais sobre toda essa ponte, essa ideia de sintropia, basta acessar o meu livro-blog, ou as diferentes playlists aqui desse nosso canal do YouTube. E no próprio canal você tem todas as referências para chegar ao livro-blog, a todos os textos. Então é isso que eu queria dizer. Grato a todos pela oportunidade.